Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade à série O Plano da Salvação. Se você não assistiu o episódio anterior, após assistir este vídeo, acesse o primeiro episódio neste mesmo canal. Apesar de ser uma série e dos vídeos serem complementares, cada vídeo tem início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Também traremos conceitos sobre o Evangelho, evangelização, evangelizar e também dicas preciosas sobre quando, como e onde abordar as pessoas com o Evangelho no momento que você está evangelizando, bem como versículos chaves a serem memorizados. Convide a sua família e assistam juntos para que se tornem cada vez mais uma família missionária. Após assistir, compartilhe com toda a igreja. Permita-se ser instrumento de Deus para despertar o ardor evangelístico na igreja do Senhor. Vamos juntos, por Cristo e por seu reino. Concluí o último vídeo com a ilustração A Estrada Romana, onde aconselhei-o a memorizar 3 versículos, Romanos 3:23, 6:23 e também o capítulo 10, versículo 13. Você memorizou? Espero que sim. Hoje, o principal versículo a ser memorizado está no Evangelho que escreveu João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje também quero trazer luz a estas expressões, o Evangelho, a evangelização. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. Essa boa notícia é Jesus, o Filho unigênito do Pai, que doou-se, se entregou para morrer em nosso lugar e sofrer as consequências dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é evangelizar? É contar esta boa notícia a respeito de Jesus, pregar a verdade de Deus para o pecador. Uma pesquisa do Instituto Haggai apresenta uma informação que muitos desconhecem. Cerca de 80% das pessoas que vieram a Jesus suplicando o seu perdão foram conduzidas por familiares, para ser mais preciso, 49,7%, e por amigos, 29,9%, perfazendo um total de 79,6% das pessoas que vieram a Jesus ou vieram por familiares ou por amigos. Concluímos que a evangelização é relacionamentos. Partindo desta premissa, devemos intencionalmente nos aproximarmos das pessoas da nossa rede de influência, pois as pessoas dão mais credibilidade a pessoas do seu convívio como familiares e amigos do que a estranhos. Por que evangelizar? Porque é uma ordem. Ide. Evangelizar é um mandamento, é uma missão para toda a igreja, conforme Marcos 16:15. A quem evangelizar? A todos, sem distinção de raça, posição social, opção sexual, aparência, situação financeira, etc. Conforme está registrado em Colossenses 3:11, que diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Quando evangelizar? Em todo tempo e um tempo determinado. Note, em todo tempo e em um tempo determinado. Em todo tempo,
porque nós não podemos perder as oportunidades de falar sobre o presente maravilhoso de Deus que nós ganhamos, que nós recebemos quando as oportunidades estão diante de nós. E em um tempo determinado, porque dificilmente estaremos comprometidos em todo o tempo se não nos comprometermos sequer nos momentos, nos eventos evangelísticos da nossa própria igreja. Conforme 2 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Agora, onde evangelizar? Em todo lugar, pois em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como evangelizar? Fale do amor e do interesse do Pai, de Deus pelo homem, conforme João 3,16. Aliás, este versículo, João 3,16, é possivelmente o mais conhecido e amado das Escrituras. É o coração da Bíblia, é o Evangelho em miniatura. Ele traz as boas novas de salvação de Deus para toda a humanidade. As divisões deste versículo: porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, o maior presente, para que todo aquele, a maior oportunidade, nele crê, a maior atração, não pereça, a maior promessa, mas a maior adversidade, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Agora, após apresentar o Evangelho, apresentando o amor e o interesse de Deus, fale com clareza sobre o empecilho, a divisão que há entre a pessoa e Deus, ocasionada, provocada pelo pecado. No entanto, não se esqueça de não se envolver em um monólogo, de fazer um discurso, de se empolgar de tal maneira que somente você fala. Lembre-se, as pessoas querem conversar com você. As pessoas se sentem valorizadas quando são ouvidas, quando recebem atenção. Muitas vezes, nós não nos damos conta que nós precisamos parar e precisamos ouvir as pessoas. Agora que você já sabe desta importante dica, quando estiver evangelizando alguém, pare e evite cometer esse erro, esse descuido de entrar no modo discurso, somente você falando, porque às vezes isso se torna cansativo. As pessoas querem também ser ouvidas, querem também apresentar a sua perspectiva, querem também expressar o que pensam. E ao ouvir, você poderá identificar melhor a necessidade da pessoa, lembrando-se que você vai estar se colocando desde sempre na dependência do Espírito Santo, através da oração, antes, durante e depois do período da evangelização. Na dependência do Espírito Santo, o Senhor colocará versículos que, de repente, você nem estava pensando em apresentá-los. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos e usará estes versículos no momento oportuno, de acordo com a necessidade dos corações. Logo, após esta apresentação, prossiga, continue, conte a boa notícia que Deus enviou seu Filho para morrer e para sofrer as consequências dos nossos pecados.
conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Em seguida, fale da necessidade que todos têm do perdão de Deus e diga que Jesus requer o arrependimento e a confissão para que ele possa salvar. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo no coração, de coração, que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. E em Mateus 10, 32 e 33, Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Ao citar estes versículos, espere a resposta daquele que está a ouvir a sua apresentação do Evangelho. Se for positiva, você fará uma breve oração com ele. Você pode pedir para ele ou para ela repetir uma oração como essa: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, que tenho pecado contra o Senhor e não mereço a tua salvação, mas creio no sacrifício de Jesus em meu favor e suplico o teu perdão, a tua salvação. Após esta oração, esta confissão, você deve conduzir esta pessoa na primeira oportunidade para que ele possa estar com você na igreja e você será o elo entre ele e a comunidade dos salvos, entre ele e a igreja. Você promoverá o acolhimento desta pessoa, dará início o discipulado para que esta pessoa se torne um discípulo e também um discipulador. Conforme eu vos disse no primeiro episódio, devemos memorizar por semana alguns versículos. E para que você não esqueça, o principal versículo de hoje é João 3,16. Mas também temos duas passagens preciosas. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33 e Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Que o amor de Deus possa nos constranger os nossos corações, para que venhamos cumprir fielmente a missão que o Senhor nos deu. Querendo Deus, estaremos juntos no próximo episódio. Deus te abençoe abundantemente.